Como o setor de siderurgia está usando AI e dados como um diferencial competitivo? Quais os desafios desse setor, visto como tradicional, para garantir a adoção da tecnologia na ponta? Quais as peculiaridades do ambiente industrial que representam grandes desafios de implementação dos produtos de tecnologia no setor? Saiba isso e muito mais nessa troca imperdível agora no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Sou o Vitor Pontello, estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast, como sempre com convidados super especiais. Hoje quem está aqui comigo é a Isa. Tudo bom, Isa? Ei, gente, prazer. Sou Isabela, sou consultora de dados aqui na Artefec. Muito bom, primeira vez, né, Isa, no podcast? Primeira vez no podcast. Legal. Boa. Legal. E como convidados, a gente tem aqui o Marcos Felipe. Tudo bom, Marcos? Obrigado. Olá, gente. Olá, espectadores. É um prazer aí. Obrigado pelo convite, Vitor, Isa, o Léo aí para dividir a bola comigo. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre inovação, sobre dado, enfim, governança, processo. Eu acho que vai ser um bate-papo super legal aí. Boa, muito bom. Já pegando o gancho, Leandro Pacheco, tudo bom, Leandro? Tudo jóia, prazer, né? Eu trabalho na liderança de produtos de dados, né, da ArcelorMittal. Fiquei muito feliz com o convite, o Marquinhos que deu esse toque, né? E acho que a gente vai ter uma conversa bem legal. É minha primeira vez também num podcast, né? Então, acho que nós vamos aprender aqui em conjunto. Boa. Né? É isso aí, galera. E, bom, vocês já pegaram um pouco ali já deram um spoiler, mas os dois trabalham na ArcelorMittal, mas isso. Fazendo um adendo aqui que a participação deles é como CPF, né? Então eles não representam a opinião da empresa, mas eles estão aqui para falar um pouco da experiência e do dia a dia ali, do que eles vivem como profissionais dentro desse setor. E aí, já puxando o gancho, que é um setor extremamente importante. A gente está aqui gravando de BH, um polo muito importante no mundo ali relacionado à metalurgia, à mineração e tudo mais. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as peculiaridades do setor e como que, no final das contas, a tecnologia influencia nos resultados do setor, dos players, né? Dos principais players e dos players entrantes ali também. Como que a tecnologia vira um diferencial de mercado dentro desse setor, que muitas vezes as pessoas acham que é um setor old school, vamos dizer assim, né? Um setor mais tradicional e tal, mas que também tem um processo de inovação muito grande e que faz toda a diferença ali no final. Boa. Isso aí, né? Quer começar? Vamos lá, podemos começar, né? O setor industrial, você falou, né? Ele é old school, né? A gente tem plantas hoje centenárias, então a gente lida com um ambiente extremamente moderno, trabalhando com stacks extremamente novas, muito recentes, né? Mas também a gente tem componentes que são extremamente antigos, né? E não é como se a gente pudesse, de uma hora para outra, trocar toda uma operação de uma planta, né? Então, o desafio é trazer o novo e possibilitar que o novo conviva com o antigo, né? A gente trocar componentes industriais, a gente está falando de um investimento muito grande, né? A gente está falando de milhões, às vezes operações podem custar bilhões, né? Então, acho que o desafio está aí, né? Como que a gente consegue trazer o novo, né? Utilizando recursos que a gente já tem há muito tempo. E quando eu falo recursos, eu também vou na questão de conhecimento de pessoas, né? Como que as pessoas interagem com as ferramentas novas, com as antigas, né? Então, uma conta bem complexa, né? Mas é muito divertido, né? É bem bacana aí os desafios que a gente tem, né, Marquinhos? Principalmente a questão da inovação aí. Exato, né? Isso que eu ia falar, assim, a inovação ela é muito como um meio habilitador para a gente conseguir pensar em formas diferentes de chegar numa digitalização do equipamento que é, talvez aí, centenário, um equipamento antigo, etc. Então, a gente vem com hardware que é plug and play no equipamento, que a gente consegue monitorar vibração, enfim, aí, a partir disso, com modelos de IA, desenvolver sistemas de manutenção preditiva, enfim, a inovação ela entra muito com isso, né? E eu acho que o ponto principal que a gente tenta levar já no âmbito de pessoas é a questão de mudança de mindset, mudança de mentalidade de quem está ali no dia a dia, né? Então, a gente gosta muito de ir em campo para entender a realidade, para entender onde que de fato o problema acontece,
porque quando a gente vai sentar para desenhar o processo, fazer uma jornada de usuário, a gente consiga cada vez mais saber interpretar aquele problema e entender que tipo de tecnologia que a gente pode trazer para ajudar no desenvolvimento do projeto, enfim. É óbvio que é desafiador, mas a gente tem tido sucesso aí com os projetos que a gente tem buscado. E essa visão de produto, pensando ali no usuário, faz toda a diferença, até no ponto de vista de adoção da tecnologia, né? Porque pensa que você vai trabalhar numa indústria que tem pessoas que fazem há 30 anos aquele processo, por que ela vai querer fazer uma coisa de um jeito diferente, sendo que ela já faz aquilo há 30 anos e deu certo? Cara, essa sua visão é muito importante, né? Eu costumo falar com a turma que a gente está muito... Eu particularmente, estou muito engajado em produtos de IA, né? E eu costumo falar que produto bom não é um produto que tem, não é um modelo, né? Não é uma previsão que tem uma acurácia boa por si só. Ela também precisa comunicar com Sim. o público, né? Não adianta nada eu ter um modelo super preciso em que às vezes ele não tem uma explicabilidade, o operador não vai utilizar, né? Então é um trade-off que muitas vezes a gente tem que fazer, talvez para casos específicos trazer uma complexidade menor com uma acurácia também menor, para a gente conseguir entrar e fazer com que o cara efetivamente utilize, né? Certo. É um grande desafio, né? Grande desafio. E muito a questão de formar um squad que seja multidisciplinar. Pô, total, cara. Porque a gente tem muitas pessoas especialistas nos seus processos e que, obviamente, o trabalho delas é fazer com que aquele processo que ela atue seja vou chamar de estado da arte aí, né? Uhum. E quando a gente consegue formar um squad que é multidisciplinar, que a gente consegue unir várias etapas do processo como um todo, e aí a gente traz o estudo de dor, de problemática, mapeamento de processo e tecnologia, a gente começa a gerar esse eu vou dizer interesse, né? Porque a pessoa começa a ver valor naquilo que está sendo desenvolvido, naquilo que está sendo estudado, e aí, consequentemente, você acaba ganhando mais confiança. E aí, quando a gente fala de indústrias old school, né, como a gente estava falando no início, é muito importante que você tenha confiança de quem está no campo de fato, né? E o projeto ele vem ali para ser uma estrutura para trazer mais robustez, enfim, mais produtividade, maior ganho para o negócio. Esse ponto do squad multidisciplinar é bem importante, né? Porque a gente está falando aqui de um conhecimento de negócio muito específico e muito difícil de conseguir. Então, o time de tecnologia, ele, hora nenhuma, vai conseguir chegar num nível de profundidade de conhecimento metalúrgico do que as pessoas que estão lá já fazendo isso há muito tempo e têm a formação toda focada naquilo. Do mesmo jeito que a tecnologia também é uma coisa meio diferente da pessoa que está ali fazendo aquele processo. Então, juntar esse pessoal num time só e conseguir fazer com que todo mundo fale a mesma língua para desenvolver um produto também é um desafio muito grande e é fundamental para o sucesso da iniciativa, né? Exatamente, né? Para mim, eu costumo falar, e até algo que acontece muito na ArcelorMittal, né? A multidisciplinaridade, ela é indutora de impacto, né? 1 mais 1 não vira 2, né? E eu falo até por mim, né? A minha formação é em economia. Eu tive a oportunidade de trabalhar no recursos humanos, né? Então, quando eu vou trabalhar em um modelo de predição de churn, né? Predição de turnover seria algo muito parecido, né? Tecnicamente é a mesma coisa. Eu consigo conversar sobre os processos de RH, né? E eu acho que isso é muito bacana quando a gente olha, né, esses times multidisciplinares. Você tem desde psicólogo, você tem economista, você tem um cara de TI, né? Você tem um cara de UX, sabe? Faz muita diferença a gente ter várias visões de mundo, sabe? Sim. Eu acho que o cara que talvez não tenha a visão de TI, ele pode trazer um insight pro cara do TI, porque, pô, cara, eu não pensei dessa forma, né? Faz muita diferença ter squads multidisciplinares, né? Eu acho que até um erro, né, na área de tecnologia, há pouco tempo, acho que agora as coisas estão mudando, do tal profissional da IX, né? E assim, gente, não tem isso, né? Você não vai ter um cara que vai desde levantar uma infra até ser um bom translator no negócio. Uhum. Não existe, né? É o unicórnio do profissional. Não tem, cara, não tem, sabe? Então, assim, não procure, nem tente criar esses profissionais. Ah, não, mas eu tenho o cara, né? O Joãozinho, beleza. Isso mostra que é uma especificidade, né? Eu acho que a magia está em criar times multidisciplinares. Sim. Acho que essa que é a grande diferença. Você acaba extraindo o melhor de cada um, consequentemente, você acelera a entrega, você coloca quem é especialista no processo dando o seu melhor naquilo que ele é especialista. E o que eu acho que faz tudo isso funcionar é ter uma boa governança, né? Eu acho que
é impossível a gente conseguir desenvolver um projeto. No meu caso, como inovação aberta, né, que é aquele trabalho feito com startup, com ICTs, com parceiros externos fora da fronteira da empresa. Quando a gente tem uma governança bem definida, a gente consegue montar um squad multidisciplinar, área de inovação, TI, centro de excelência, startup e área do negócio, todo mundo começa a contribuir e fazer com que aquilo saia do papel e, de fato, vire um projeto para ser implementado. Óbvio, existem os desafios, né? Eu acho que é inerente ao processo de desenvolvimento de uma tecnologia, processo de inovação, mas à medida que você consegue fazer uma pequena entrega, você vai ganhando mais engajamento do time e, consequentemente, o resultado vem. E o último ponto é a questão da democratização, né? Eu acho que a gente está num momento que está muito democrático você ter acesso a algumas tecnologias. Ainda que tem umas tecnologias que o timing ainda não seja o melhor para se aplicar. E aí não só no contexto industrial, né? Eu acho que você pega o ChatGPT, as LLMs da vida, ficou muito democrático. As pessoas elas conhecem da ferramenta, usam a ferramenta para tarefas do dia a dia, corriqueiras, vai aprendendo a desenvolver seus modelos, seus agentes, e quando entende a complexidade e as possíveis aplicações, consegue escalar isso dentro do processo corporativo, do processo industrial e por aí vai. Legal. Você comentou sobre essa parte da governança e você foi descrevendo várias áreas ali dentro de um verdadeiro ecossistema ali, né? Que está relacionado à tecnologia, à inovação. Fala um pouquinho para a gente sobre esse ecossistema na prática ali, como que funciona. Como que é quem são os principais players ali? Você foi citando alguns, mas Boa. Como que funciona isso na prática? Olha, assim, de fato, a gente tem a governança do processo, mas quando a gente vai identificar uma dor específica do negócio, por exemplo, não tem uma receita de bolo que você sabe, tenho que envolver essas 5 áreas para fazer com que aquilo aconteça. Por isso que é muito importante a gente fazer esse dar espaço para trás para entendimento de jornada, desenhar todo o processo, porque às vezes uma melhoria num processo que está na metade da cadeia impacta ou para trás ou para frente. Então, quando você desenha um processo e vê quais áreas são impactadas por aquilo, você consegue saber quem que você tem que pescar, né, para engajar, para trazer para o time. Porque aí você consegue mostrar o benefício como um todo. E, consequentemente, o ganho de produtividade que vai ser gerado. E quando a gente fala de inovação aberta, que eu vou trazer uma solução externa, aí, de fato, a gente tem que ter um processo muito bem definido para não expor nenhum risco para o negócio, né? Acho que esse é um ponto. Desde testes de segurança na solução que a gente vai testar, entender como que a gente vai trazer esse dado, não formar uma caixa preta do que vai ser desenvolvido, aí, por exemplo, nos modelos de IA, enfim. E aí a gente começa a trazer esses stakeholders para dentro dos follow-ups de projeto, etc., para conseguir, de fato, ter uma entrega relevante. E aí, de fato, com a prova de conceito, a gente valida. E aí sim a gente vai levar para a escala industrial, de fato, na operação. E aí vocês validam na prova de conceito, principalmente o potencial de geração de valor daquela iniciativa, né? Isso aí. E você citou a parte de não ser uma caixa preta, acho que é uma preocupação, então, de conseguir internalizar esse conhecimento, não só consumir uma solução que funciona, mas trazer esse conhecimento para dentro de casa para a empresa conseguir também evoluir em cima disso e não ficar dependente ali só de uma solução terceira. Isso, a gente brinca que é sempre uma via de mão dupla, né? A startup, por exemplo, quando vem atuar junto com a gente, ela aprende como que é o nosso modus operandi, e a gente, quando conecta uma startup com uma área do negócio, é a área do negócio entendendo como que é desenvolver uma prova de conceito. Obviamente, a gente analisa todos os riscos inerentes, enfim, tenta mitigar o máximo possível ali para não ter nenhum problema, e cria esse sandbox, que é onde a gente é um ambiente recortado ali para o teste. E o foco como inovação aberta é que, de fato, o parceiro ele seja um parceiro e a gente evolua para uma implementação e emplaque essa parceria. Mas eu acho que, no final das contas, ambos os lados acabam aprendendo na jornada. Uhum. E, de fato, o ritmo de um transatlântico, que é uma grande empresa, é muito diferente de um jet ski, que às vezes é o ritmo que a startup tem. E, às vezes, eu não consigo aprovar um projeto num timing tão rápido do que quanto empresas menores. E é o jogo, né? A gente tem que de fato... Tem que saber jogar. Saber jogar para conseguir controlar as expectativas dos dois lados, assim. Cara, você falou um ponto, o ambiente industrial, eu costumo falar que ele é um ambiente muito hostil tecnologicamente.
O que ele é hostil tecnologicamente? Imagina que eu coloco um dispositivo dentro da... Eu estou na minha startup, fiz um dispositivo muito bacana que ele consegue capturar vibração de um equipamento, né? Então, pego esse dado, jogo em data lake, jogo em um banco, né? Funciona muito bem dentro da minha casa. Mas quando eu levo isso para um ambiente industrial, por que ele é hostil? Quantos sensores nós temos ali dentro? Quanto de informação está sendo transacionada? Eu tenho link disponível para mandar esse tanto de informação para onde eu quero, né? Um outro exemplo super simples, né? Que acontece em siderurgia, acontece em outras empresas também. Poxa, vamos utilizar uma câmera para poder capturar alguma distorção ali em algum processo operacional. Eu tenho fumaça, eu tenho lama, eu tenho chuva, né? Então, assim, esses ambientes são muito difíceis de replicar em laboratório. Então, essas parcerias, né, são importantes tanto para as empresas, para as indústrias e também para essas empresas em que estão começando, estão trazendo dispositivos, porque dificilmente eles vão conseguir replicar uma realidade como uma empresa como a ArcelorMittal, que existem plantas há 100 anos. Como que o cara vai testar como vai funcionar um componente de 1990? Ele não tem isso. E o fator de temperatura também, né? A siderurgia, você pega as etapas iniciais do processo siderúrgico, é absurdo, assim. Você sabe, eu não lembro o nome da pessoa. Quando eu entrei na empresa, eu acho que eu tive, na ArcelorMittal, eu tive um benefício de... a primeira semana foi um seminário de processos siderúrgicos. Então, na primeira semana, eu aprendi desde a criação do carvão até a venda, né? E eu lembro, me marcou muito um aciarista que ele falou assim, produzir aço é uma série de reações químicas mais ou menos controladas. Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer ali dentro. Porque está acontecendo... São infinitas variáveis. São infinitas variáveis, há uma temperatura muito grande e eu tenho dificuldade de acessar essa informação com facilidade, né? Então, assim, aí trazendo até um pouquinho para o meu lado aqui, né, na área de dados, como que eu consigo implementar modelos preditivos, modelos recomendativos, sendo que eu não consigo acessar o que está acontecendo dentro do forno, né? E aí começa até um pouco de criatividade, né? Como que eu consigo um proxy para poder identificar o que está acontecendo lá dentro, né? Então, essas reflexões de uma startup que às vezes entra, né? Tá fresco ali no processo, tá virgem, não entende muita coisa, né? Junto com a visão nossa profunda sobre um processo, mas que às vezes tem uma série de vícios, eu acho que meio que se completa, sacou? Vira um Megazord. Vira um Megazord, exatamente, cara. Exatamente. Não, legal. Acho que você falou um pouco sobre essa oportunidade que você teve ali no início, nos seminários e tal, que falou quase que sobre a cadeia de valor inteira ali do processo que acontece na ArcelorMittal. Aproveitando que nem todo mundo que está ouvindo, assistindo aqui o podcast tem esse conhecimento, vocês conseguem dar uma passada por essa cadeia de valor e para a gente conseguir explorar algumas das oportunidades e desafios, pensando em tecnologia, IA e dados, que estão atreladas ali ao longo dessa cadeia de valor? Legal. Só um ponto legal que eu gosto de falar, que é um mundo, assim, literalmente. Quando você pega a indústria siderúrgica, no nosso contexto de multinacional, né, é de fato um mundo. A gente tem estrutura logística, todo o supply chain, né, propriamente dito. A gente tem área de pessoas, a gente tem time de inovação, a gente tem centro de excelência, a gente tem jurídico, enfim, é um mundo que, se a gente for entrar diretamente dentro de dores que cada área tem, é quase que impossível a gente conseguir priorizar tanta coisa, porque vão virar N prioridades, né? Mas o processo siderúrgico, propriamente dito, ele é meio que artístico, assim, é meio poético. Porque você vai unindo, de fato, você vai fazendo uma receita, basicamente, depende do processo, né? A gente tem um processo elétrico e tem um processo convencional, que é via alto forno. Que aí, de fato, vem o carvão vegetal e os outros fundentes e ferro. E aí, vamos dizer assim, a mágica química para fazer o ferro. Né? Sucata, né? No processo elétrico. E, enfim, tem muita coisa, assim. Cara, pegar uns steps aqui. Vai ficar uma... Que nós somos muito fanboyzinho, né, cara? Siderúrgica, né? Vai ficar meio... Mas, cara, vai desde o início da cadeia lá, né? Desde a mineração, desde a criação, desde a plantação de eucalipto. Cara,
primeira vez em que eu fui para uma operação de eucalipto, eu fiquei chocado, porque, cara, a gente planta árvore, nosso processo produtivo é de daqui a 15 anos eu vou colher um negócio que eu estou fazendo hoje, cara. É muito surreal, né? Então, assim, a gente tem desde lá da ponta até de distribuição, né? Eu vejo muitas oportunidades, né, para a gente poder trabalhar, principalmente na área de dados, né? Apesar de ser processos ainda antigos, né, processo siderúrgico, se a gente for olhar como evolução de como é feito um automóvel, por exemplo, né, de como é feito componentes eletrônicos, eu acho que existe variáveis muito mais potentes de mudança do que o processo siderúrgico. Né? Porque o processo siderúrgico é, em essência, um processo químico ali, né? Físico também, né? Mas apesar de ser algo bem antigo, a gente consegue incrementar muitas novas tecnologias, né? E eu vejo bastante oportunidade, sabe? E eu sei que a gente está, né, nessa visão muito de IA nesse momento, né? Mas eu até queria colocar uma pimentinha aqui que hoje eu ainda não consigo ver game changers de GenAI, por exemplo, para processos industriais. Se alguém souber, me conta, por favor, né? Eu vejo bastante oportunidade ali para geração de conteúdo, né? Eu vejo ele como um meio, não como um fim, né? Por exemplo, servir de base de conhecimento para os profissionais mais novos, né? Mas ainda é uma área muito, muito hard, né? Então, assim, eu entendo que essas ferramentas elas têm uma exposição muito grande para ambiguidade, né? Para dualidade, né? Para algo que é perceptível humanamente ali, né? Mas agora, quando a gente está falando de número, existem outras coisas que também podem ajudar bastante. Eu, particularmente, sou super fã de pesquisa operacional. Você lembra disso que a gente estava conversando? Então, assim, eu vejo bastante oportunidade em utilizar LLMs para auxiliar projetos de pesquisa operacional, sabe? Setar restrições, fazer reflexões para alguém que está fazendo esses ajustes, sabe? Então, assim, nós temos um mundo de coisa para trabalhar, principalmente na área de IA, né? E o clássico também, o clássico importa demais, né? Assim, a gente fala muito de LLM, mas, pô, eu costumo falar com a turma, né? Às vezes um XGBoost ainda resolve muita coisa, né, cara? Então, acho que a gente tem que abrir o leque, né? LLM é só uma ferramenta e industrial ainda demanda uma visão bem hard, né? Acho que tem alguns pontos aqui, né? O que é chamado de machine learning ou inteligência artificial tradicional ou machine learning tradicional, etc., ainda é a melhor forma para resolver boa parte dos problemas que a gente resolve com IA e machine learning, né? Então, não existe nessa área uma bala de prata que vai resolver todos os problemas. Não tem. E acaba que é uma assimetria ali entre a expectativa e a realidade que acaba fazendo as pessoas duvidarem um pouco do potencial da tecnologia. Foi o que a gente viu, principalmente no ano passado, com o hype absurdo que teve de GenAI, por exemplo, e uma quantidade absurda de POCs que foram desenvolvidas e tudo mais. A galera, nossa, eu tô conseguindo conversar com a máquina. Uau! E tal. Tá, beleza, mas e aí? Qual o valor que gera, né? E aí foi justamente o vale da desilusão ali, né? A pessoa, pô, beleza, muito legal, mas eu não tô conseguindo ver um valor tão tangível. E eu acho que a grande mudança de chave ali foi justamente com o Agentic AI, que vem com bastante força agora, que ele consegue usar todo o potencial do GenAI de um ser humano conversando com a máquina e a máquina conseguindo transformar isso em algo mais tangível para automação de processos e para conseguir ter um agente que consegue executar tarefas que antigamente não era nem possível imaginar dentro de um contexto humano. E aí esse agente ele tem muito mais o papel de entrar num processo que já existe e acelerar e melhorar esse processo do que propriamente te dar um insight do que vai ser no futuro, ou uma previsão, uma prescrição. Proposta, né? Inclusive, esse agente pode consumir dados de um modelo prescritivo. Exato, isso, é meio, né, cara? Exato, ele é um processo, ele acaba ajudando no processo e não no fim em si. Total, cara, total. Sim. E eu acho que tem muito para crescer, né? Eu lembro que quando a gente estava no fim do ano passado, né, tinha...
eu costumo escrever bastante, né? E aí eu fiquei pensando, pô, o que vai bombar em 2025, né? Não é sendo guru, mas, né? Uhum. Até falei, gente, avalie, né? E uma das coisas em que eu falei foi a questão dos agentes, né? Mas uma das coisas em que eu acho que tomou um pouquinho todo mundo de surpresa foi a gente começar a pensar em um protocolo efetivo de comunicação entre esses agentes, né? Que é o MCP aí, a Anthropic mostrou um paper, né? E eu tô vendo que as Big Techs estão seguindo, né? Obviamente vai ser o protocolo que a gente vai utilizar, não sabemos, mas eu vejo com muito bons olhos o mercado começar a ir para um caminho da gente ter uma forma correta de trabalhar com o IA, de se comunicar com o IA, sabe? Eu acho que tem tudo para a gente destravar muitos agentes por aí, né? Então, eu vejo bastante oportunidade aí. Esse ano vai ser ano dos agentes, mas eu coloco ali, pô, o MCP foi uma surpresa muito boa, da gente começar já a pensar em como comunicar esses caras, sabe? Exato. E dentro do processo industrial, né, acho que acho que o grande ponto ali que pode ser otimizado acaba sendo o custo, que tem um impacto absurdo, né? Sim. Normalmente são ambientes com uma margem mais reduzida, então qualquer melhoria no ponto de vista de custo, redução do custo, seja o custo operacional, seja o custo de equipamento, tem um impacto muito grande. A gente está falando aqui numa ordem de grandeza absurda numa empresa, por exemplo, como Sim. a ArcelorMittal. E eu acho que assim, para toda indústria que é de commodity, né? Sempre que você consegue reduzir $1 ali no... É coisa surreal. A gente está falando de centenas de milhares, milhões, enfim. Depende de qual etapa, né? A gente vai analisar. E de fato, quando a gente pega... A gente está falando da receitinha, né? A produção do aço, ela é uma receita, só que o aço ele tem aplicações diversas. A gente tem o aço que vai para um carro, a gente tem um aço que vai para construção, a gente tem um aço que vai ser trifilado e vai virar uma mola de agenda. Então, eu vejo que aí ela pode entrar ajudando nisso, né? Como fazer a melhor formulação frente à aplicação que a gente vai ter lá no final. Quando a gente está num processo intermediário da cadeia, numa laminação, por exemplo, como que a gente pode ter insights mais rápido para evitar uma parada que não seja programada? Como que a gente pode aproveitar uma parada para conseguir extrapolar e trazer mais benefícios para o processo produtivo, né? Quando a gente fala, o Leandro falou da produção de carvão. Quando a gente vai plantar um eucalipto que daqui 7, 8 anos ele vai ser colhido, será que a gente não consegue montar uma matriz genética com a base de dados de 15, 20 anos para conseguir ter o melhor modelo genético de eucalipto? Enfim, são N variáveis. A qualidade de um carvão impacta dentro do alto-forno. Uhum. A qualidade da sucata impacta dentro de um FEA. Enfim, a aplicação tem demais, só que aí, de fato, a gente tem que fazer esse discovery para entender onde a gente consegue desenvolver o melhor modelo, onde a gente tem os melhores dados, que sejam dados confiáveis e que a gente, de fato, consiga desenvolver um modelo que vai trazer o resultado que a gente espera. E aí sim a gente implementa e tem aquele... É o game change do ponto de vista ganho de produtividade, redução de custo e, de fato, dá visibilidade que aquilo foi a IA que nos ajudou para tomada de decisão, né? Não, muito legal. E você falou um ponto que é interessante a gente ressaltar aqui, porque quando a gente fala aço, muitas vezes a pessoa pensa que aço é aço, né? Tipo, aço é qualquer... Tudo aço é igual e, de fato, totalmente diferente. Totalmente. Tem a composição química do aço, tem a forma como esse aço está sendo feita, tem todo o processo de tratamento térmico depois do aço, que confere N diferenças nas propriedades mecânicas desse aço. Exatamente. Falando aqui como engenheiro mecânico, né? Lembrando do meu passado. Mas quando a gente pega aço, o nível de complexidade, tanto para a produção do aço, quanto para conseguir as características mecânicas desse aço ali na ponta, adiciona uma quantidade de complexidade ali, de variáveis e tudo mais que vocês estavam falando, absurda dentro do processo. Sim, cara, você falou um negócio muito bacana quando eu tive a oportunidade de trabalhar na planta de Sabará, né, da ArcelorMittal, e lá a gente faz trefilados, né? A gente tem produtos para o setor automobilístico, né? E aí, quando eu entrei lá, o pessoal falando, não, ali é que a gente faz mola.
Aí eu fui lá, pô, cadê mola? Não tem mola nenhuma, é um monte de barra, gente. Não, mas isso aqui, esse aço é o aço que faz mola. Entendi, né? Então, você tem transformações químicas e transformações físicas também que muda completamente o produto, né? Total. Barra de direção, barra de amortecedor. São coisas completamente diferentes. Alto valor agregado e alta complexidade, porque numa barra de amortecedor você não pode ter ranhura nenhuma na superfície. Sim. Porque isso impacta no possível vazamento de óleo do lubrificante, né, da barra. Uhum. E, de fato, assim, é muito... tem muita peculiaridade ali de cada produto que eu acho que nesse sentido a IA ela vai ajudar muito, porque a gente tem um alto volume de dados. E quando, humanamente falando, conseguimos avaliar, talvez sim, mas com uma IA a gente consegue ter um ganho absurdo ali de linhas de tendência, enfim, de projeções aí do que pode... E no fim, a indústria metalúrgica ela vai vender uma propriedade mecânica naquele aço. Então, ela não vai vender, de fato, o que está ali, a composição química exata. Quem está comprando quer uma propriedade, ela quer colocar aquilo ali dentro do projeto. Você já trabalhou alguma Já. Ok. Explica muita coisa. Não na metalurgia, mas do outro lado. Entendi. Na hora da utilização. Mas, cara, bem legal isso que você está falando, porque a receita pode ser diferente para gerar o mesmo resultado. Exato. Né? E aí, por exemplo, legal, dentro desse processo todo, você pode colocar uma receita mais barata que chega na mesma propriedade e tem um ganho de margem absurdo ali. E acaba virando um ativo de conhecimento para a empresa muito grande. Sim. Tudo isso pode ser alavancado com vários modelos de inteligência artificial dentro desse processo. Sim. Exato. Agora, a gente está falando de modelos, uma peculiaridade que tem na indústria, em que talvez não tem em outras áreas. Né? Vou dar um exemplo aqui, banking. Né? Banking é tudo digital, né? Agora, quando eu estou falando de ambiente industrial, dependendo do modelo em que eu estou utilizando, eu preciso que meu modelo esteja lá na ponta. Uhum. Então, isso gera uma complexidade completamente diferente. Porque, às vezes, eu preciso que um modelo seja eficiente para rodar em um componente que talvez não tenha tanta capacidade de processamento. E às vezes o modelo ele tem que ser deployado naquele componente lá na ponta. Exatamente. Né? Eu não vou ter internet para comunicar daqui para lá. Tem. Né? E assim, mesmo se eu tiver internet, às vezes o delay ele inviabiliza um projeto, né? Então, assim, existe essa peculiaridade no setor industrial que bate com o que a gente falou sobre multidisciplinaridade, né? Se você pegar hoje um mercado, você vai ter um cientista muito bom, mas talvez ele não seja um cientista que esteja acostumado a trabalhar com o modelo lá na ponta. Isso aí. Né? E nem só o modelo lá na ponta, né? A pessoa que vai ter que ler, interpretar ou ingerir esses dados naquele modelo, naquele momento. Ela vai fazer do jeito certo, ela vai saber interpretar aquela informação lá do jeito correto. Então, assim, tanto você criar um produto que vai estar adaptado ao contexto daquela pessoa, como você preparar a pessoa para utilizar aquilo da forma certa, para depois aqueles dados voltarem para você de uma forma efetiva, né? Perfeito. Então, como que funciona isso hoje em dia? Cara, eu vejo que esse, para mim, ele é talvez o maior desafio de dados. Não é o fazer um framework robusto. Hoje, se a gente parar para pensar, é relativamente fácil eu escalar um framework, né? A gente tem tudo em cloud, né? Antes, para eu levantar um servidor demorava dias, né? E agora eu demoro minutos, né? Às vezes até segundos, né? Uhum. Mas a gente trabalhar no data literacy é um processo em que demanda muito tempo, demanda um comprometimento muito grande das lideranças, né? Demanda um trabalho muito forte desses líderes, né? A orientação de recursos humanos para entender a importância disso, né? Eu, particularmente, não acredito que tenha uma fórmula certa, porque eu acho que cada empresa, cada setor tem o seu momento específico, né? Eu estava conversando com um profissional de um banco, né? E assim, super informal, né? Que eu estava no CrossFit, de vez em quando eu invento de fazer isso, quando meu ombro não tá dolorido. E aí ele era argentino, né? Aí eu, cara, legal e tal, você tá aqui no Brasil? Ele, eu tô trabalhando aqui
num banco. E aí ele, pô, o que você faz? Né? Ele falou, aí eu falei o que eu trabalhava também. Ele, pô, cara, eu tenho um time de cientista de dados para trabalhar para mim, para esse processo específico. Eu fiquei pensando, pô, interessante, cara. O cara tem uma área que não é tecnológica e ele tem esses cientistas de dados. Esse é o caminho de toda organização? Não sei. Não né? sabe. Então, assim, depende de como que a instituição interage efetivamente com os dados, né? Então, não tem continha, não tem receitinha de bolo para esse caso, né? Eu, particularmente, eu estou aqui na cabeça com um livro que foi recomendado. A gente participou de um evento recentemente na empresa de Semana do Conhecimento, que é muito valiosa, inclusive. Até parabenizei o pessoal do RH. E tem um livro que chama Execução, que ele mostra o quanto você executar, ele gera conhecimento novo para você. Sim. Né? Uhum. Então, eu sou um cara muito fã de vamos colocar modelos em que podem errar lá na ponta, para a pessoa entender, questionar, entender que, pô, pera, esse modelo é dessa forma, não é bem assim, ele não vai me dar todas as respostas, mas ele vai me dar um norte, né? Uhum. Então, eu acredito que a gente, doses homeopáticas ali de dados, eu acho que vai fazendo o pessoal entender melhor como funciona, sabe? Eu acho que não tem disrupção ali, ó, agora todo mundo vai aprender quando a gente fizer esse curso, né? Quando a gente implementar esse modelo. Eu acho que é uma jornada. Processo de desmistificação ali cara, também, total. né? Total, cara. E eu estava até refletindo aqui na fala do Leandro, é a questão da cultura data-driven mesmo. A gente não pode esperar já chegar a implementar uma IA logo de cara, sendo que não existe a cultura simples de até conseguir interpretar qual que vai ser o output daquilo, né? Então, a semana de aprendizagem, por exemplo, esse ano foi pautada em IA. Eu achei super legal porque você começa a trazer o tema para as pessoas. E a gente está falando de operações peladas no Brasil inteiro. Sei lá, somos quase 20 mil colaboradores no Brasil. E você conseguir chegar em cada ponta. Chegam curadorias para a gente de cursos lá dentro da nossa academia interna, né, do grupo. Pautados em IA e aí com muito case direcionado para inovação exatamente para as pessoas entenderem possíveis aplicações. E o nosso time, quanto inovação aberta, a gente vai para a área do negócio exatamente para entender, cara, qual que é o tipo de indicador que essa área usa no dia a dia. Porque não adianta eu tentar chegar com um indicador mirabolante da NASA para os caras terem que interpretar. Então, eu tento trazer para a linguagem deles, eu faço aquele front-end que eles estão acostumados, e por trás, no back-end, a gente tem toda a complexidade necessária ali para conseguir desenvolver o projeto. Então, eu acho que esse bate-bola entre entender como que a área fim, a área do negócio ali vai interpretar esses dados, eu acho que é muito importante. Cara, a gente estava até conversando antes aqui, né, Marcos? No fim do dia é sobre empatia, cara. É sobre entender lá, tá no sapato do cara, né? Tentar entender as dores dele, tentar entender a limitação do cara para um campo, né? E o quanto o cara é muito superior num outro campo e tentar fazer um match ali das habilidades dele e tentar colocar um produto que faça sentido para ele, né? Cara, é uma conta complexa. E tem a complexidade da ponta, né? Se for pegar mais no micro ali, caso a caso, pessoa por pessoa, adoção por adoção. E tem a complexidade da organização. Como que eu consigo me organizar da melhor forma para garantir que esse processo, porque no final das contas é um processo. Talvez a organização de hoje, para dar o quick start ali, para o pessoal começar a ter mais contato com a tecnologia, talvez essa organização que pode ser um time centralizado, voltando naquele ponto que você falou, Sim. Um time centralizado de dados atendendo às áreas de negócio. Talvez esse seja o caminho mais fácil para começar, mas não seja o fim. No final, quando todo mundo já estiver bem, com um nível de maturidade analítica, todo mundo já sabendo o que é IA, já tendo ideia por si só e tudo mais, talvez o caminho seja ter times de dados na ponta. Sim. Cara, uma coisa que eu bato muito na tecla, né, é que aí o pessoal da indústria, né, façam uma reflexão. Não mira na Big Tech, né? Não, assim, se espelhe nos caras, mas não acho que você vai fazer uma transformação no teu negócio em poucos meses. Você vai estar replicando um framework de MLOps de um Google, por exemplo, né? Eu acho que só vai gerar... Era totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E eles tiveram o caminhar deles, né? Então,
se espelhe nesses caras e que já estão com uma maturidade muito grande nesse campo, né? Mas avalie sua trajetória. A sua trajetória certamente não vai ser igual à deles, né? Vai ser diferente. Né? Uma coisa que a gente acredita bastante, né, Isa, é de você conseguir mostrar por exemplos o valor da IA. Não adianta você chegar e chama todo mundo no auditório, vem cá, a empresa toda. Galera, IA é importante. A partir de amanhã, todo mundo vai fazer IA. Valeu, tamo junto. Isso não funciona porque a pessoa precisa enxergar aquilo ali na prática. É um pouco do executar que você estava falando antes, né? Se tem um caso de uso que está gerando valor e que está ajudando o processo lá na ponta, naturalmente as pessoas envolvidas ali já vão falar para o colega, pô, super legal o projeto que a gente fez ali. Antes a gente demorava um tempão, era chato pra caramba pegar aquela informação e analisar. Agora a gente consegue ter esse número muito mais pronto, muito mais assertivo. Pô, legal. Aí a outra pessoa, pô, legal, eu queria isso na minha área também. E aí, às vezes, as coisas começam caminhando por aí. Basicamente por uma... Pelo exemplo. Exato, pelo exemplo. A gente tem... pensando nos nossos programas de inovação, né? Tem uns programas que eles são focados no público das operações, o público operacional. E a gente reconhece e premia anualmente as iniciativas que essas pessoas desenvolvem. E direto e reto aparecem, óbvio, projetos de complexidade menor que eles conseguem fazer ali no dia a dia, e alguns deles usando IA de alguma forma. E é muito bacana porque você vê a transformação na pessoa. Ela viu que no ano anterior teve um colaborador que fez tal projeto e ele, hands-on, chegou lá e codou alguma coisa e conseguiu gerar um resultado legal pro processo, para a área dele. E no ano seguinte, que é quando a gente fecha o ciclo, a gente vem e reconhece esse colaborador perto das lideranças, enfim, com todos os times envolvidos ali. E isso acende a chama dentro de cada um, né? Pô, vou tentar também... Inspira, né? Exato, é meio que uma ferramenta de inspiração e que rende bons frutos. Eu falo que assim, quando a pessoa do seu lado é reconhecida, desenvolve um projeto legal, te engaja, te ama, tira uma dúvida, você começa a se sentir parte daquilo também, né? Então, eu acho que o reconhecimento, a liderança, enxergar isso como ainda que projetos pequenos podem transformar o negócio, eu acho que isso é muito importante. Sim. Agora, um indutor que a gente teve muito recentemente para a agenda de ciência de dados é a questão do LLM, né? Você comentou sobre, às vezes é difícil da gente tangibilizar o impacto de uma solução de IA. Um chat GPT, ele fica evidente ali, né? Então, assim, pô, cara, parece mágica, né? Mas, pô, tá resolvendo meu dia a dia, né? Exato. Então, eu acho que a gente tá numa curva aí em que eu acho que os profissionais de dados se aproveitem, né? Por mais que você não seja um cara que está ali muito focado na GenAI, utilizar a GenAI como exemplo, olha o impacto que isso pode gerar. Pô, então esse modelo aqui de forecast, ele também pode gerar um ganho para você, um modelo de classificação. Sabia que essa IA, ela entende os padrões e ela segmenta para você, né? Então, assim, isso foi mais uma ferramenta para a gente. Se a gente for olhar nos últimos 10 anos, a gente teve um evento de pico de IA e começou a descer e com o GenAI voltou de novo, né? E agora temos aí o VO3 que, né, tá uma loucura, né? Esse modelo tá chamando muita atenção. Eu fico até pensando, às vezes a função o trabalho de criador de conteúdo, será que no futuro vai existir, né? Porque se eu tenho vídeos, né? Se eu tenho um Google em que tem um YouTube e consegue já gerar conteúdo, né? Consegue criar um influencer, né? Então, acho que é mais um modelo de AI que pode tangibilizar. Olha o poder da IA, né? Aproveite o poder da IA. Né? Sim. Exato. E, assim, aos poucos a gente vê alguns dificultadores dessa tecnologia sendo resolvidos, né? A tecnologia está amadurecendo de uma velocidade absurda. Absurda, cara. Antes, você ia no chat GPT da vida e perguntava alguma coisa, vinha uma resposta que você não tinha a menor ideia se aquilo era verdade, se era mentira e tudo mais. Aí eu lembro quando eu vi a primeira vez usando o Perplexity, que ele vinha com o link da fonte daquela resposta que ele estava respondendo. Putz, isso aqui resolveu o problema, né? Aí agora o chat GPT já tem isso. Exato. E o que eu acho mais interessante, isso tudo veio porque foi aparecendo, né, nas mídias, enfim, as discussões ficaram acaloradas a respeito das fontes daquelas informações. Então, você vê que a OpenAI estava totalmente focado no que as pessoas estavam falando sobre o ChatGPT. E aí,
outras IAs já estavam implementando essa questão de trazer a fonte. E agora, qualquer pesquisa que você faz aparece no final lá. Se você pedir, ele detalha, enfim. Exato. Como é importante para as empresas. O problema da alucinação, né? Que ainda é um grande desafio. Aos poucos também está conseguindo ser... E os vídeos antigamente eram uma coisa meio estranha, meio né? bizarra. Vale da estranheza no vídeo. Sabia que tinha alguma coisa errada ali, né? Às vezes a perna vinha para a cabeça e voltava para a perna, numa coisa meio... Agora você vê... tá difícil reconhecer qual que é qual. Exatamente. Eu vi... Tem uns conteúdos, né, de rede social que eles recriando coisas do passado, assim. Cara, muito bom. E, óbvio, com a pegada cômica e tal. Mas, cara, é fantástico você ver a qualidade da imagem, assim. Pra ser sincero, se me pegar desprevenido, eu vou assistir e vou falar assim, cara, são pessoas de verdade, com voz de verdade, e a entrevista tá rolando lá na 1700. E aí eu acho engraçado porque, óbvio, né, tem a parte cômica, mas quando a gente pensa em tecnologia, é absurdo. E sem contar o trabalho que a gente está tendo, que a gente está vendo, né, de otimização. O que mudou dos vídeos criados por IA de um ano para trás para cá é estrondoso. Então, cada vez os modelos eles vão ficando mais refinados, né, consumindo menos energia, menos processamento e entregando um resultado cada vez melhor. E esses exemplos eles não ficam limitados só nos grandes provedores de IA, né? Se a gente for trazer para até um use case que a gente implementou um tempo atrás num contexto de indústria, é uma plataforma que consegue, dentro do ecossistema de dados ali da empresa, entrar a partir de um prompt, entrar no banco de dados, pegar essa informação e disponibilizar. E aí pode disponibilizar tanto o número que está sendo procurado, quanto o documento com a fonte ali, que voltando no tema que a gente está falando, para ela não inventar uma resposta. Ou então também um gráfico, alguma interação que facilita muito, né? Por exemplo, o Augmented BI é um caso de uso que está super em alta agora e está acelerando muito o processo de entendimento analítico das áreas de negócio de um jeito que a gente também não imaginava há pouco tempo. Então, antigamente, o que era o processo era você falar com o time de BI, cara, eu quero esse indicador desse jeito. Aí eles iam lá fazer um indicador desse jeito. Putz, mas não era isso que eu queria, eu quero aquele outro indicador. Ou então, no tempo em que o BI estava sendo construído, aquilo já era obsoleto. Exatamente. E no final não precisava de um BI. Eu queria o número, mas aí eu pedi um BI porque no BI ia ter o número. Só que eu não conseguia comunicar isso. Então... Isso cara, assim, eu fico olhando muito para questões de mercado, assim, como que o mercado, bom, cada dia que passa, o mercado ele muda de direcionamento, né? A gente pensa no contexto industrial da siderurgia, hoje tem um contexto da China chovendo, trazendo o aço deles para cá num custo absurdo. Isso impacta totalmente o nosso modus operandi enquanto indústria, assim. Então, é o que você falou. Às vezes a gente precisa fazer uma análise muito rápida para tomar uma decisão de mudança de rota, que se a gente for esperar criar o BI, sendo que às vezes a pergunta certa é qual que é o número. Exato. Não necessariamente o gráficozinho bonito lá. E a GenAI, ela consegue ajudar a gente absurdamente rápido. Né? Não, pode ir lá. Hoje eu estava conversando com 2 profissionais de BI aí, antes de vir para cá. Vinícius e o Rodrigão lá, que são 2 tech leads de BI. E a gente estava refletindo, o que é um profissional de BI? Vai ter que ser muito em breve, né? Aí eu falei assim, galera, eu acho que no fim do dia, pelo menos nesse primeiro momento, é importante que a gente tenha a capacidade de fazer modelos coerentes para o negócio. Porque eu não vou mais precisar fazer um painel para o profissional. Se eu entregar um modelo coerente, a IA vai fazer isso para mim, né? Ele vai fazer um select eficiente, vai plotar um gráfico, né? E vai plotar muito mais gráficos do que nós temos capacidade de fazer dentro da área de TI, né? Então, a gente foca um pouquinho mais no foundation, que o usuário vai cuidar lá da ponta o que deve ser feito, né? Mas eu também acho que muito em breve esses modelos, né? Esses modelos semânticos, eles também podem ser feitos por IA, né? Não acho que é um grande absurdo, né? Muda, né? Muda o paradigma de o que é valioso para um profissional de BI, né?
vou até além, né? Acho que muda o paradigma de profissional como um todo, né? Às vezes o que antes era muito valioso passa a ser obsoleto. Às vezes um profissional que era pouco produtivo, ele pode se tornar extremamente produtivo agora, né? Muda um pouco o paradigma da relação de trabalho. Exato. Né? E existe aquele medo, né, do profissional de, pô, a IA vai roubar meu espaço, vai roubar meu lugar. E é clichê falar, né? Mas quem não saber mexer com uma IA, que eu acho que vai ter que se preocupar com isso. Cara, a tecnologia tá aí desde os tempos modernos, aí vem surgindo esses questionamentos aí da tecnologia acaba roubando nossa posição de trabalho, mas o profissional que saber lidar, saber interagir e saber aplicar da forma correta, esse cara ele tá totalmente protegido, assim, né? Marcos, essa discussão, não sei se vocês vão lembrar, quando veio o Uber pro Brasil, em que tinham protestos, taxistas e tal, né? E eu vou voltar, né? Década de 20, lá em Nova York, né? Teve protesto do pessoal em que tinha um monte de cavalo, né? E o táxi antes era feito por cavalo, né? A gente fica, nossa, que absurdo, e agora? Como é que vai ficar, né? Então eu vejo algo um pouco parecido, né, com como está a nossa sociedade hoje. Tá, o que a gente vai fazer? Vai proibir uma tecnologia em que alavanca a nossa produtividade? Não faz sentido, né? Eu acho que algumas habilidades vão ser mais demandadas e outras, por exemplo, habilidades talvez um pouco mais analíticas de fazer códigos simples, tendem a ser menos valiosas, né? Isso aí. Mas um poder reflexivo, né, fazer projetos de tecnologia em que escalem, que tenham segurança, eu acho que a galera de tech vai ter que focar mais nisso, né? Exato. É só uma mudança, né? Não é... profissões vão morrer, trabalhos vão morrer e outros trabalhos vão nascer, né? Eu acho que tinha uma função há um tempo atrás que era trocar a tinta de máquina de escrever, né? Acho que se essa pessoa não pensasse se capacitar, né? O que ela está fazendo? Protestando contra uma realidade que mudou, né? Então... Cada vez mais iminente, né? Praxe, né? Não tem muito por onde escapar. Assim, se adaptando a essa realidade, você consegue ser muito mais produtivo e gerar muito mais valor do que brigando com ela, né? Então, acho que é muito claro, e eu queria pegar esse gancho para vocês trazerem algum tipo de, sei lá, das pessoas que trabalham na área de vocês ali, ou pessoas que trabalham com funções que vocês veem que, não que vão acabar, mas que trabalham no fluxo ali dentro da empresa. O que vocês recomendam para eles ali para conseguir acelerar esse processo e conseguir alavancar mais tanto esse processo de aculturação que a gente estava falando aqui, quanto essa geração de valor com o resultado na adoção da tecnologia? O que vocês diriam? Galera, presta atenção, faz isso aqui que eu acho que vale a pena. Bom, vou começar e você complementa com a parte mais técnica aí. Mas parece clichê, mas eu, enquanto minha função hoje é de BP de inovação. Então, eu procuro oportunidades, que são as dores do negócio, para desenvolver projetos. E, para mim, é fundamental que o profissional ele saiba identificar problemas relevantes. Um problema que acontece uma única vez e que não gera um impacto ou que não tem um risco muito grande, talvez ele não tenha que ser prioritário nesse momento. Então, o profissional que conseguir ser analítico a esse ponto, de conseguir identificar boas oportunidades de resolução de problema, eu acho que esse cara, ele independente da tecnologia, porque hoje encontrar a tecnologia, ela acaba sendo, entre aspas, mais fácil quando você tem bem estruturado qual que é o seu problema, né? E eles falam que quando você consegue explicar o seu problema em determinado tempo e de certo nível de complexidade, você já tem praticamente a resposta de o que você tem que fazer para resolvê-lo. Então, hoje, independente da tecnologia que seja, do modelo de IA que seja, profissionais que consigam identificar problemas relevantes, eu acho que esse, de fato, vai ser o profissional, vai continuar sendo o profissional esperado aí pelas organizações. No primeiro momento não precisa nem preocupar com a solução, né? Basicamente, você identificar o problema, porque no final das contas o problema vira uma oportunidade. Exatamente, porque a tecnologia, se você identificou muito bem o problema, se você jogar no ChatGPT, provavelmente alguém já tentou algum tipo de solução e aí vai ter ali você vai fazer a pesquisa mesmo de qual tecnologia foi aplicada, quais indicadores ele tem que buscar ali para monitorar se for um ambiente de teste. Então, para mim, aí, enquanto Marcos aqui, que tento buscar cada vez mais esses problemas dentro da área do negócio, eu acho que é o
o ideal. E na ArcelorMittal, liga pro Marcos ali, chama ele para... Caçador de problemas. E até como gera valor, né? Porque se você sabe exatamente o problema que você tem, você vai encontrar uma solução que vai responder aquele problema específico. Exatamente. Se você não tem a pergunta clara, você vai chegar no final com alguma coisa que talvez não era a sua dor específica, né? Sim. E é muito mais fácil, né, Isa, quando o negócio identifica o problema. É. Muito mais fácil que alguém de Sim. fora chegar, galera, e aí, o que vocês têm de problema aí? Não, nada não, tá tudo bem aqui, tá tudo tranquilo. E até a prioridade daquilo, né? Porque às vezes a gente quer apresentar, quer trazer, quer ser o early adopter daquela tecnologia, mas às vezes a área ela tá focada em outra coisa porque ela tem, de fato, seu job to be done ali, seu trabalho a fazer e que cara, é o foco dele. Então, quando o ambiente de confiança é criado e a área vem até nós, enquanto área meio, para ajudar a achar uma solução, é muito bom. Porque aí você tem engajamento, que eu acho que esse é o principal, né? Você tem engajamento dos stakeholders. A gente entra com a parte da definição do problema, envolver as outras áreas que estão dentro do processo também para conseguir gerar mais valor. E aí, de fato, a gente vem com a tecnologia para fazer esse game change aí. Boa. Legal, cara. Primeira questão do profissional, né? Eu acho que produtividade está intrinsecamente ligada à sua capacidade de interagir com essas novas ferramentas. Não temos outro caminho. Então, use, né? Se esforce a utilizar. Eu falo muito isso com o time, eu gostaria muito que vocês conversassem com o Copilot para ver qual que é a percepção dele. Porque você fazendo isso, você entende as funcionalidades da ferramenta, o que é bom e o que não é, né? Então, não deixem de usar, gente. Quem trabalha aí com o framework da Azure, né? Quem trabalha com Copilot, usa a funcionalidade lá no teu e-mail de fazer um coaching, sabe? Sim. Eu acredito demais que essas coisas te ajudam a você entender as limitações da ferramenta. E isso vai mudar bastante a sua forma de interagir com ela, interagir com muita qualidade. Quantos de vocês já podem ter ouvido de assim, não, mas ela é meio estranha, né? Fala umas coisas que não tem nada a ver, né? Eu acho que hoje, né, talvez esteja muito mais relacionado à forma como eu pergunto, né? Sobre a questão de eu entender efetivamente qual que é o problema, né? Um outro ponto que eu acho que é muito importante para qualquer profissional, e aí vou dar um highlight aí para o profissional de tecnologia, que é entenda os grandes números da sua empresa. Sim. Isso é muito importante. Fundamental. Por que isso é importante, gente? Às vezes eu estou trabalhando em fazer uma otimização em uma pipeline específica que, é extremamente desafiador. Eu vou capturar esse conhecimento, mas talvez isso não impacte efetivamente a empresa, né? Isso aí. Então, você entender quantos dólares custa para o seu produto, né? Tonelada do seu produto, né? A operação de tecnologia, por exemplo, isso já te ajuda a te dar um pouquinho de norte. Exatamente. Sabe? Eu estou numa indústria, 1 milhão para mim é muito ou pouco? Não sei. Depende de onde eu estou, né? Eu estou apostando 1 milhão para ganhar 1 bilhão? É uma aposta boa. É apostar centavos para ganhar reais. Mas se você não entende os grandes números da sua operação, você pode apostar reais para ganhar centavos. Então, é importante, profissional de TI, né, não se desvincule da sua operação, né? Isso é muito importante. São 2 pontos que vão ser cruciais para os profissionais do futuro. Eu até lembrei, fiz uma reflexão na época minha de graduação. Eu falei assim, cara, todos os meus amigos eram full tech, os caras queriam codar a noite inteira, os caras adoravam, assim, e respeito, achava super genuíno. E conversando com colegas que já eram formados e que estavam em negócio, tanto na área de tecnologia quanto em empresas, vou falar tradicionais, né, que não são de tecnologia, e todos reclamavam da mesma coisa, que a parte muito técnica não estava conectada com o business e o business não conseguia passar a mensagem para a parte da tecnologia. E eu falei, cara, eu quero me posicionar no meio, porque eu acho que se eu estiver ali no meio, entendendo um pouco da tecnologia, um pouco do negócio, eu consigo ser o cara que vai intermediar a relação e aí, de fato, conseguir gerar esse valor. E hoje, recentemente, eu dei uma palestra para a minha universidade, para o curso que eu fiz.
que foi sistemas, foi área de tecnologia. Uhum. E eu expliquei para eles muito mais um contexto de uma grande empresa do que de tecnologia propriamente dito. E eu fui lá para falar sobre inovação, transformação digital, aplicação de projetos, etc. E aí eu mostrei para eles exatamente como que é importante você estar no processo, você visitar o chão de fábrica, você ir andar junto com o vendedor, ir lá onde que planta o eucalipto, onde que produz o carvão, onde lamina o aço, porque ali você consegue, além de você conseguir desenvolver novas skills de temas que não são do cotidiano, você consegue fazer um networking legal, você consegue entender mais do processo, no meu caso aqui, produtivo do aço, e quando for pensar em identificar um problema, você vai saber, cara, eu sei que ali a gente tem uma perda maior de sucateamento em tal etapa do processo. Então, aí eu acho que se eu trouxer um vídeo analytics para identificar determinada anomalia no produto, eu vou conseguir diminuir o impacto de perda de produção. Enfim, tem N aplicações e que, quando eu expliquei isso pro pessoal, eles ficaram meio que assim, cara, existe esse mundo? Eu falei, cara, existe. Mas calma que vocês vão chegar lá ainda. E, cara, você deu um exemplo da câmera, né? O cara que está entendendo o negócio, às vezes ele pode propor uma câmera e depois pensar, cara, essa câmera não ia funcionar aqui, cara. Aqui é tudo escuro, Exatamente. Aqui tem um monte de poeira. Então não serve, né? Exatamente. Tá com o pé na operação é muito valioso. Muito valioso. Skin in the game, né? Skin in the game. É isso aí. Pessoal, a gente está chegando para o fim. Acho que foi muito rico aqui a nossa conversa. A gente chegou desde essa parte da tradução do business para o tech to biz, passando pela multidisciplinaridade que a gente falou ali no início, pelo contexto da indústria e as peculiaridades do setor e inovação, como que a gente alavanca da tecnologia nesse contexto e como que a gente consegue gerar de fato valor tangível dentro de uma indústria que é tradicional, mas tem muito, muito, muito espaço, muita oportunidade para inovação. Muito obrigado pela participação de vocês. Acho que foi muito legal. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando ainda. Passou bastante rápido. Quando eu assustei, já tinha dado tempo. Mas é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Marcos. Obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado, Isa. Obrigado, Obrigada, Isa. pessoal. Leandro. Foi um papo legal. É o que você falou, né? A gente teria papo aqui para ficar horas e horas, mas é legal, né? Um pontapé inicial aí pra gente ativar os ouvintes aí a pesquisarem, entender um pouco mais sobre a siderurgia. É uma área super legal, é um processo muito, muito complexo, mas super interessante. Toda vez que eu vou numa unidade, eu fico maravilhado e, assim, convido vocês a conhecer um pouco do trabalho que a gente faz lá dentro. Isso aí, né? O Assolab tá sempre com as portas abertas aí, né? Para não só startups, mas até entusiastas, né? Frequentemente tem eventos lá, Sim. né? Queria fazer um jabazinho. Entrem lá no meu LinkedIn, LCP Leandro. Eu posto pelo menos uma vez por semana algumas reflexões sobre IA, sobre liderança, sobre pessoas. Depois eu quero que vocês acessem lá. Boa. Tá? Sim. Bem legal. Tô aprendendo a fazer uns videozinhos também. Tô fascinado com essa iluminação aqui. Vou tentar replicar lá em casa. Mas é isso, gente. Aqui, obrigado. Marcos, que me deu o call aqui, né, cara? Agradeço você. Oportunidade muito bacana. Acho que foi um papo bem legal, né? Assim, foi bem rápido, né? Sim. Mas Passa eu gostei super bastante. E convidem a Vamos gente falar aí mais outras vezes, né? A gente faz vai uma parte 2 aqui, porque tem muita coisa pra gente falar. Muita coisa. Beleza, combinado. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Semana que vem tem mais. Até lá.